Parece história triste, parça. E é bem louco. A minha história de vida já é triste. Mas ouve essa aqui, ó. Oi, Regis, feliz ano novo pra você e família. Então, meu namorado foi a óbito. Fiquei com ele 4 anos nessa luta. Ele com 5 anos contra a droga e a cachaça. Tive muitos problemas familiares por conta dele. Passei por cima da minha vergonha e da minha família por causa dele. Mas infelizmente eu fracassei quando eu não consegui tirar ele desse vício maldito. Dei preocupações, minha mãe, meu pai, meus pais eram separados devido à droga. Meu pai fez minha mãe sofrer muito. Batia muito nela por causa da droga e do álcool, mas meu pai conseguiu deixar a droga e o álcool. Com 55 anos, se converteu e aceitou Jesus. Meu pai faleceu com 71 anos devido às consequências das drogas, que foi cirrose hepática. Mas dentro de um ano antes dele falecer, Deus deu uma esposa para ele e minha mãe faleceu de infarto. Fez 2 anos devido a muitas preocupações e mágoa. Ela não tinha vício nenhum. E meu pai, meu namorado, vai fazer 2 meses agora. Meu namorado infartou nas ruas por causa das drogas e do álcool. Ele, quando estava lúcido, era muito bom para mim. Fazia tudo por mim e eu sentia de verdade que ele me amava. Ou era um outro sentimento, eu não sei. Mas ele ainda assim, sabendo que eu amava e fazia de tudo para ver ele bem, ele preferiu cair em situação de ruas e morrer nas drogas. Antes dele ir para a rua, ele era muito viciado na cachaça e na maconha e cheirava quando caía na cachaça, mas quando caiu nas ruas, ficou morando. Provavelmente já estava no crack. Me senti tão fracassada por não poder ajudar, pelo meu pai também ter morrido. Uma semana antes dele, eu estava passando por esse processo com meu pai e a esposa dele, recente de casado. Não podia dar essas preocupações a meu pai e esposa, mas antes do meu pai ficar mal e desenganado pelos médicos, eu fiz de tudo para ficar com esse meu namorado. Tentei ajudar, mas era uma força maior do que eu. Eu já estava adoecendo e preocupando minha família, porque quando ele usava droga e álcool, ele ficava uma outra pessoa. Parecia um espírito ruim dentro dele, tinha alucinações, ficava agressivo. Eu tinha que correr dele, mas quando ele estava lúcido, me tratava bem. Me ligava 24 horas. O problema é, quando que estava lúcido? Me ajudava, era carinhoso, mas você vai ver, as pessoas, por causa de uma migalha, suportam várias coisas. Mas quando ele caía, ele tinha medo dele me transformar numa mortadela. É bem complexo esse relacionamento. Oferece um pouquinho, mas exige muito. E mesmo assim elas se sentem insuficientes. Ah, eu fracassei, que eu não consegui ajudar. A mina tinha que correr porque ele falava: ah, se eu te pego, eu amasso a tua placa, você vai virar a estampa de camiseta. Ai, mas ele era tão bonzinho. Dependência emocional é o fim. Onde que o cara se torna a droga das minas. Quando ele caiu na rua, estava aqui no Rio de Janeiro ajudando meu filho, que era menor ainda. E eu não tinha mais minha mãe para me ajudar com meu filho. Mas eu estava sempre em Vitória, devido meu pai morar lá. E está com problema de saúde. Inclusive eu morei em Vitória também para ajudar meu pai. Foi onde eu conheci ele, mas logo assim eu voltei pro Rio e minha mãe faleceu. Mas eu estava sempre indo para Vitória. Quando meu namorado ficava perto de mim, eu conseguia manter ele longe das drogas. As minas é a casa de recuperação dos caras. E por isso que elas fazem de tudo pro cara parar. Mas elas não conseguem viver 24 horas em função do cara, embora algumas vivam, né? Eu não falei, algumas é o SAMU do cara. Quando meu namorado ficava perto de mim, conseguia manter ele longe das drogas um pouco. Era onde ele ficava bem, mas quando eu saía de perto, ou ele ia trabalhar, ele já voltava transtornado. Era onde eu orava e tinha que correr dele, mas sempre voltava para ele, porque eu amava. Não, você tinha dependência emocional absurda. Isso nunca foi amor. Eu tinha esperança dele sair dessa, assim como meu pai conseguiu sair, mas eu estava no Rio quando chegou a notícia que ele estava em situação de rua. Foi quando ele pediu um telefone emprestado e me ligou me pedindo ajuda e falando que me amava. Eu falei com ele para ele ser forte, ter paciência, que eu ia voltar e eu ia ficar um pouco perto dele. Ele falou que queria casar comigo. Várias desses bagulho eu vejo como uma chantagem emocional, tá ligado? E uma manipulação também. E, infelizmente, várias vão cair nessas ideias. O golpe tá aí, cai quem quer, né, mano?
Na verdade, o que importa hoje é a atitude, não só falar. As pessoas vão te falar tudo que você quer ouvir, porém elas não vão fazer nada do que elas prometeram. Falou que queria casar comigo, disse a ele que eu amava ele, mas só podia casar com ele para não colocar minha vida e a vida do meu filho em risco depois que ele se libertasse das drogas. Mas a gente podia ficar namorando e ele tinha que ter calma e ser forte até eu voltar para Vitória. Foi quando eu liguei para a mãe dele, que estava morando em Vitória, e falei com ela para ir buscar o filho, que estava nas ruas. Foi logo no começo, acredito que ele ainda não estava na pedra, que ele tinha me pedido ajuda, mas estava no Rio resolvendo problemas. E a mãe dele me respondeu que ele era de maior e estava com falta de vergonha na cara. Foi quando ele deixou de me ligar daqui do Rio, chegava notícias dele pra mim por conhecido que estava morando debaixo da ponte. Eu já tinha passado quase um ano, meu pai de cama, eu tendo que sair do Rio correndo, sempre. Eu ficava um pouco perto do meu pai, não tinha mais tempo de ficar correndo na rua atrás do meu namorado. Meu pai tava morrendo. Eu não posso mais ficar atrás do seu filho. Eu falei pra ela, vai atrás dele e paga um tratamento. A mãe empurra o tratamento na mina, a mina empurra o tratamento na esposa. É bem complexo. Quem deve fazer o tratamento é o cara, né? Mas essa é uma história longa, tá ligado? No final o cara morreu. E a mina se sentiu culpada de não ter conseguido salvar o cara. E elas vão se sentir culpadas, porque elas assumem a responsabilidade pela recuperação do outro, mesmo que elas se percam.